Relato assustador do piloto do voo 302. O voo 302, operado pela Companhia Transbrasil, representava uma das rotas internacionais mais confiáveis da empresa, ligando São Paulo a Miami em uma travessia de aproximadamente 6 horas sobre o Atlântico. Essa rota era conhecida não apenas pela sua segurança, mas também pelo conforto que oferecia aos passageiros. A bordo, 350 pessoas ocupavam seus lugares. Algumas estavam ansiosas pelo destino, enquanto outras já se preparavam para descansar, confiantes na equipe que comandava a aeronave. No cockpit, eu, Henrique Vasconcelos, assumia a liderança com mais de 15 anos de experiência na aviação comercial. Ao meu lado, Eduardo, meu copiloto, desempenhava suas tarefas com uma atenção meticulosa, revisando cada instrumento e coordenando os procedimentos com extrema precisão. O som rítmico dos motores e o brilho controlado das telas digitais criavam um ambiente de absoluta confiabilidade, refletindo a nossa responsabilidade em garantir um voo seguro. Logo após a decolagem, tudo parecia seguir como esperado. Eduardo e eu trocávamos alguns comentários sobre a rota enquanto ele mantinha os olhos fixos nos instrumentos. Apesar da rotina, havia uma certa satisfação em perceber que tudo funcionava perfeitamente, um testamento da eficiência da equipe e da aeronave. A cabine estava mergulhada em um silêncio sereno, quebrado apenas pelo ruído de fundo do sistema de comunicação e pelo som constante dos motores. Este era o cenário ideal para um voo longo e sem complicações. No entanto, a aparente calmaria foi interrompida cerca de 2 horas após a decolagem, quando o radar detectou uma área de turbulência severa à frente. Imediatamente, ajustamos o curso para minimizar os impactos. No início, as sacudidas eram quase imperceptíveis, como se a aeronave estivesse atravessando uma leve corrente de ar. Contudo, à medida que avançávamos, as sacudidas se intensificaram, obrigando-nos a focar completamente na situação. Foi nesse momento que Eduardo, que revisava calmamente os dados da rota até poucos minutos antes, subitamente levou as mãos à cabeça e desmaiou sem qualquer aviso. O choque foi instantâneo. Meu coração disparou e uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Eu o chamei pelo nome repetidas vezes, mas ele não reagia. Sem perder tempo, peguei o interfone e chamei Aline, nossa chefe de cabine. Sua resposta foi imediata. Ela chegou ao cockpit com uma expressão preocupada, trazendo consigo uma maleta de primeiros socorros. Enquanto ela verificava os sinais vitais de Eduardo e iniciava os procedimentos necessários, eu tentava ao mesmo tempo manter o controle da aeronave e avaliar a situação no radar. A cada minuto, as sacudidas aumentavam e os alertas no painel piscavam incessantemente, indicando que a turbulência à nossa frente era mais intensa do que o esperado. O radar mostrava uma nova turbulência ainda maior se formando à frente, parecendo um muro invisível que bloqueava o caminho. Era como se o próprio céu estivesse conspirando contra nós. A estrutura da aeronave tremia violentamente, fazendo objetos soltos balançarem pela cabine. As luzes piscavam em um ritmo irregular, aumentando a sensação de caos. Enquanto isso, o contato com a torre de controle se mostrou impossível devido a uma interferência inexplicável. Cada tentativa de comunicação retornava apenas estática, como se estivéssemos completamente isolados no meio do Atlântico. A sensação de isolamento absoluto começou a tomar conta de mim. Cada solução que eu tentava parecia insuficiente para lidar com a magnitude do problema. A aeronave era um bastião de tecnologia e segurança, mas, naquele momento, parecia vulnerável, como se estivéssemos enfrentando algo além do controle humano. E tudo indicava que a situação estava prestes a piorar. Foi nesse momento que a Aline voltou ao cockpit com uma informação inesperada. Um passageiro na fileira 32 havia se identificado como ex-piloto e se oferecido para ajudar. Meu instinto rejeitou a ideia imediatamente. Quebrar protocolos e permitir que um passageiro assumisse qualquer controle parecia loucura, mas as condições eram extremas e meu copiloto continuava inconsciente. Respirei fundo e autorizei sua entrada. O homem que entrou no cockpit se apresentou como Jorge. Tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos que transmitiam uma calma inquietante. Ele afirmou ter 30 anos de experiência na aviação comercial e suas instruções eram precisas. A princípio, hesitei,
Mas Jorge parecia conhecer a aeronave como ninguém, inclusive detalhes que apenas pilotos com treinamento específico saberiam. Suas orientações faziam sentido, e, embora relutante, segui cada uma delas. À medida que nos aproximávamos da turbulência mais severa, a estrutura da aeronave tremia violentamente. Alarmes disparavam e os gritos dos passageiros ecoavam pela cabine. Jorge permaneceu impassível, guiando cada movimento com precisão. Ele ajustou os controles como se tivesse pleno domínio da situação. Seu comportamento calmo contrastava com o caos ao nosso redor. Quando finalmente atravessamos a tempestade, a aeronave estabilizou. O alívio momentâneo foi substituído por uma sensação de desconforto. Algo não fazia sentido. Jorge olhou para mim com um semblante que parecia carregar segredos e disse: "Era disso que eu estava falando. Você só precisava confiar." Antes que eu pudesse responder, ele se levantou e disse que voltaria para a cabine de passageiros. Poucos minutos depois, chamei Aline pelo interfone para confirmar se Jorge havia retornado ao seu assento. A resposta dela me gelou. Não havia nenhum Jorge a bordo. Insisti para que verificasse novamente, mas ela retornou com a mesma resposta. A lista de passageiros confirmava que o assento que ele havia mencionado estava vazio. Nenhum tripulante ou passageiro parecia saber quem ele era, o que aumentava ainda mais a atmosfera de mistério. Ao pousarmos em Miami, uma inspeção completa foi realizada na aeronave. Eu acompanhei o procedimento de perto, com a esperança de encontrar alguma explicação. Durante a verificação, notei algo gravado no painel do cockpit. "Obrigado por confiar." J. era uma inscrição feita à mão, como se tivesse sido gravada com pressa. Chamei Aline para compartilhar minha descoberta, mas sua expressão de choque indicava que ela também não sabia o que aquilo significava. Mais tarde, enquanto acompanhávamos o desembarque, Aline encontrou um bilhete preso na saída da aeronave. O papel estava dobrado cuidadosamente e continha apenas uma mensagem: "Eles não voltarão por enquanto." Não havia assinatura ou qualquer outro indício de quem poderia ter deixado aquilo ali. A dúvida me consumia. Quem eram eles? E por que Jorge parecia saber tanto? Mesmo em terra firme, as dúvidas e o terror persistiam. Quem era Jorge? Como ele sabia tanto sobre a aeronave? E, principalmente, o que significava a mensagem sobre eles? Essas perguntas ainda me assombram, especialmente quando lembro das marcas inexplicáveis encontradas na fuselagem, algo que os engenheiros classificaram como de origem desconhecida. A textura das marcas lembrava arranhões, como se algo tivesse se agarrado ao avião durante o voo. Os sussurros que ouvi durante o voo também me perseguiam. Era como se vozes indistintas ecoassem pelo rádio, vindas de algum lugar muito distante. Perguntei aos técnicos se havia registro de interferência ou problema nos sistemas de comunicação, mas nada fora detectado. Cada resposta inconclusiva apenas alimentava minha inquietação. Alguns dias depois, quando finalmente voltei para casa, acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Era um peso no peito, como se algo estivesse me observando. Ao descer até a cozinha, encontrei um relógio digital marcando exatamente 3 horas e 15 minutos, um horário que agora me parecia carregado de simbolismo. Olhei pela janela e por um instante vi Jorge parado na calçada, sorrindo para mim. O sorriso não era ameaçador, mas carregava algo de indecifrável. Pisquei e ele desapareceu, deixando-me em um estado de alerta. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete em minha mesa de trabalho. O papel parecia o mesmo daquele deixado no avião, mas desta vez a mensagem era diferente. "Você entenderá em breve." Minha respiração travou e as perguntas, que antes eram apenas especulações agora, pareciam a promessa de algo ainda mais profundo e assustador. O mistério de Jorge e do que aconteceu naquele voo permanece como uma cicatriz, algo que jamais esquecerei. Alguns dias depois, quando finalmente voltei para casa, acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Ao descer até a cozinha, encontrei um relógio digital marcando exatamente 3 horas e 15 minutos. Olhei pela janela e por um instante vi Jorge parado na calçada, sorrindo para mim. Pisquei e ele desapareceu. Prepare-se. Nos céus, não estamos tão sozinhos quanto pensamos.